Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025, celebramos a 18ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao versículo 23. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus pergunta aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E, amados irmãos, Pedro imediatamente responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E assim, amados irmãos, para o apóstolo Pedro, professar a fé diante ali dos outros discípulos foi bastante fácil. Mas, amados irmãos e irmãs, quando foi preciso mostrar que tinha fé diante do mundo, ele não conseguiu, ou seja, Pedro negou Jesus 3 vezes. Assim, amados irmãos e irmãs, por que Pedro negou? Percebamos a visão humana e terrena do Messias. Vejam, não só Judas tinha o desejo de um Messias e semelhante a Davi. Lembrem o que os discípulos cantavam no domingo de Ramos: Hosana ao filho de Davi. Então, eles esperavam um Cristo humano e terreno ao mesmo tempo, ou seja, eles esperavam um Cristo que viesse reinar como Davi. Mas, amados irmãos, o que veio foi um Cristo glorioso, um Cristo escatológico. E é claro, amados irmãos, Pedro esperava a glória dos homens, mas o que veio foi a cruz. Assim, amados irmãos, a nossa profissão de fé diante do mundo é também colocada em xeque. Ou seja, amados irmãos, eu e você, nós estamos rezando o que fazemos e fazendo o que estamos rezando. Vejam, a gente vem para a igreja para rezar o que a gente fez. E a gente sai da igreja para fazer o que a gente rezou.
E aí essa é a pergunta. Nós estamos fazendo o que rezamos ou estamos rezando o que fazemos? Ou simplesmente estamos rezando uma coisa e fazendo outra. Percebamos, amados irmãos, a intenção do discípulo era proteger Jesus, mas estava, sem perceber, amados irmãos, atrapalhando os planos divinos, né? Por Jesus disse, tu não pensa como Deus, tu pensa como os homens, ou seja, tu não quer agradar a Deus, tu quer agradar aos homens. Assim, amados irmãos e irmãs, Jesus nos convida a segui-lo, mesmo diante da incompreensão do mundo ou dos nossos entes mais queridos, amados irmãos. Vejam, aquelas pessoas mais próximas que nem sempre vão compreender as nossas escolhas. Pois, amados irmãos e irmãs, no final de tudo será a nossa consciência, né, de que a gente fez tudo certo, ou seja, a nossa consciência vai estar tranquila. Por quê? Porque a gente fez o certo, não aquilo que agradava a todo mundo. E assim, amados irmãos e irmãs, né, percebamos que nós fazendo o que deve ser feito, nós acabaremos amando a Deus, porque o que Deus quer é isso, é que a gente faça o que deve ser feito, não aquilo que a gente quer. E, amados irmãos, é justamente colocando em prática a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, que a gente vai agradar o Senhor. Lembra Jesus dizendo, aquele que me ama guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E, amados irmãos, lembre, aquele que Deus ama se torna morada de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.